Começou a estudar programação ou está pensando em programar e quer saber como é ser um iniciante na programação? Vem comigo! Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo de tudo que me dá na telha, mas essa série será uma espécie de vlog sobre iniciar na programação. Tem um mês que eu comecei a estudar programação e se você quer saber na prática como é aprender programação, se é muito difícil, se precisa ser muito bom em matemática, se precisa ser um expert em computadores, fica nesse vídeo, se inscreve aí no canal que eu farei mais vídeos sobre esse assunto e isso pode te ajudar se você está começando ou pensando em começar na programação. Eu me interessei por programação e decidi que eu queria aprender. Então, eu fui procurar saber por onde começar. E, em resultado dessa procura, eu descobri que seria bom eu começar pela área de front-end, já que eu não tinha um objetivo muito bem definido com a programação. A área de front-end seria uma área de fácil compreensão, de fácil aprendizado e que abriria os horizontes para que eu tivesse um norte, entendesse como que funciona o mundo da programação. O front-end é essa área da programação de desenvolvimento web, que trabalha mais especificamente com a interface das páginas, ou seja, quando você abre um site, por exemplo aqui o YouTube é um site. Quando você abre um site, ele está todo organizado e todo bonito. Então eu tenho aqui os vídeos, as sugestões, a caixa de pesquisa. Só que na verdade esse site ele é assim, por trás. O site eles são códigos. E o front-end é o cara responsável por escrever os códigos que o computador vai entender e vai transformar esses códigos nisso, que é a página final que o usuário vê aí. Sem mais enrolação, eu vou te mostrar um projetinho básico de programação. Nós vamos fazer uma calculadora de IMC em JavaScript. Se você não sabe, JavaScript é uma linguagem de programação e nós vamos fazer esse projeto do zero. Então vamos lá. Para começar o nosso programa, nós vamos abrir aqui um editor de texto. Estou usando Sublime. E nós vamos começar com a tag script. Tag script. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos salvar esse documento, salvar esse arquivo, salvar ele aqui na área de trabalho, como calculadora de IMC. E aí a gente sempre salva esses arquivos como .html. Por quê? O HTML ele é uma linguagem de marcação para fazer a programação web. Ele é uma linguagem de marcação que o navegador vai entender. E o JavaScript vai rodar dentro do HTML. Você vê que quando eu salvei aqui, como HTML, ele já mudou a cor aqui, porque o editor já está entendendo que isso aqui é uma linguagem de programação em JavaScript. Então ele já vai me dar opções e configurações, ele vai completar algumas tags para mim em HTML. Então, ele vai completar algumas tags aí em JavaScript. Então, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso programa. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar as nossas variáveis. Na programação, você tem que dar todas as informações precisas para o computador. Então, quando você vai fazer algum programa, você tem que conhecer muito bem o que você quer fazer, entender muito bem o que você quer fazer, para que você possa passar todas as informações passo a passo para o computador, para que ele possa executar conforme o que está sendo pedido. E aí, no caso aqui da nossa calculadora de IMC, esse cálculo de IMC ele funciona da seguinte forma: peso dividido pela altura ao quadrado. Então, nós precisamos criar a variável peso. Nós vamos criar aqui a variável peso. Nós vamos criar a variável altura. E nós vamos criar a variável nós vamos criar a variável IMC.
certo? Nós vamos criar essas variáveis. Antes disso, calma aí, vamos voltar aqui do zero. Antes disso, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu jogar o código aqui de um lado, porque assim fica melhor para a gente trabalhar. Aqui, na área de trabalho, onde eu salvei o meu arquivo, já está aqui o nosso arquivo aqui, ó, calculadora de MC. Esse aqui é o nosso programa, ele está salvo aqui no Chrome, porque ele vai rodar no Chrome. Então, a gente vai abrir ele aqui e a gente tem esse arquivo em branco. Por que ele está em branco? Porque ainda a gente não fez nada. Aqui, nós vamos ter o nosso programa. Aqui a gente vai escrever o programa e aqui nós vamos ter o nosso programa sendo executado. Então, aqui ele está zerado. Então, primeiro vamos aprender algumas coisas aqui básicas de JavaScript, que é, por exemplo, esse comando aqui, ó, alert. Esse comando alert, ele serve para que você dê um alerta aqui no painel do seu programa. Então, eu posso colocar aqui, ó, entre aspas, em parênteses, alert, olá mundo. Muito bem. O que vai acontecer? Eu salvo. Quando eu venho aqui no meu programa e carrego, ele me aparece aqui a mensagem olá mundo, exatamente como eu escrevi aqui. Então, esse comando aqui, alert, ele serve para você exibir uma mensagem lá no seu programa, para você exibir um alerta lá no seu programa, né? Se eu colocar outro alerta aqui, ó, Brasil perdeu a Copa. Brasil perdeu a Copa. E aí eu venho aqui no meu programa, ó, Brasil perdeu a Copa. Então esse comando alert, ele serve para a gente dar esses alertas. Vai gravando isso daí. A gente vai usar esse alerta no nosso programa, tá? E deixa eu mostrar outra coisa para vocês. Então a gente vai criar aqui a variável peso. Vamos dizer que o nosso peso seja 80. Vamos criar a variável altura. E vamos dizer que a nossa altura seja 1,87. No JavaScript, você não vai colocar os números quebrados como vírgula, tá certo? Porque senão ele não vai entender. Você coloca eles como ponto. Então, 1,87 vai ser 1,87. E vamos criar aqui a variável IMC. Então, let IMC. Tá? O IMC, por enquanto, não tem valor nenhum. Tá certo? Vamos deixar o IMC, por enquanto, sem valor. Eu quero mostrar alguma coisa aqui para vocês antes. Olha só. Eu criei a variável peso. E esse sinal de igual aqui significa que a variável peso, ela recebe 80. Ou seja, peso vai passar a ser 80. Então, se eu vim aqui naquele comando alert e colocar assim, ó, alert peso, o que vai acontecer aqui no meu programa? Calma aí, eu não salvei. Aí eu venho aqui no meu programa e atualizo. Ele vai me dar o alerta de 80. Por que ele me deu o alerta de 80 e não peso, já que eu coloquei aqui peso para ele dar alerta de peso? Porque peso não é mais peso, peso é 80, tá certo? Para mim que estou vendo aqui, eu vejo peso, mas ele não vai dar o alerta de peso, porque eu falei aqui, através desse sinal de igualdade, que peso é 80. Então ele vai exibir 80 porque peso é 80. Se eu colocar aqui, alert altura, para aí que tem que salvar, ele vai exibir 1,87. Por quê? Porque a altura não é mais a altura é 1,87, tá certo? Então a variável ela vai servir para isso. Você cria uma variável let peso, sinal de igual, você vai atribuir um valor a essa variável que você criou, tá certo? Então nós já temos aqui a nossa variável criada. Você já entendeu essa ideia de variável e também você já entendeu esse comando aqui, alert. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai
colocar o IMC. O que é o IMC? A gente vai agora dar o valor de IMC. IMC é peso dividido pela altura ao quadrado. Existem duas formas de você colocar esse ao quadrado aqui. Ou você pode colocar asterísticos duas vezes e o 2. Ou então você pode colocar assim, ó, altura vezes altura. Ou seja, você pode colocar o valor vezes o valor que você quer, né? Eu gosto de colocar ele dessa forma aqui. Então, o IMC vai ter o valor de peso, que aqui no caso é 80, dividido pela altura ao quadrado, que aqui no caso é 1,87. Então, se eu coloco aqui agora, alert IMC, e atualizo aqui, ele vai me dar o cálculo, que foi 22,87. Tá certo? Então, nós já temos aqui o início do nosso programa funcionando. Ele já está calculando o IMC. Ele está me dando o valor do IMC. Então, se eu coloco aqui, ó, 100 quilos, salvo, ele vai fazer o cálculo e quando eu atualizar aqui, ele vai me dar o valor do IMC. Deu 28,59. Se eu coloco aqui 150 quilos, ele já vai me dar aqui, ó, um outro valor, 42. Isso aqui é uma obesidade grave. Só que esse nosso programa está assim, muito cru. Então vamos dar uma melhoradinha nele. Então, eu vou apagar esse alerta aqui e nós vamos colocar alguns comandos diferentes agora. Nós vamos usar o comando if. O comando if é o comando se. Ou seja, if significa se aqui no português, né? Significa se, se. Ou seja, então esse comando ele vai servir para fazer o seguinte, ó. Se o IMC, que é todo esse cálculo, for menor do que 18,5, o que eu quero que o programa faça? Se o cálculo do IMC der menor que 18,5, eu quero que ele alerte a mensagem magreza. Ou seja, um cálculo de IMC que dá abaixo de 18,5 indica que a pessoa está muito magra. Só que eu não quero chegar aqui e ver aquele número lá, 17 ponto, porque algumas pessoas não entendem isso, né? Então, para ficar mais simples para o usuário final, o objetivo aqui da programação e do programa é facilitar a vida das pessoas. Então, eu não vou jogar aqui um monte de cálculo, porque a maioria das pessoas nem entende isso. Então, eu vou alertar simplesmente magreza. Então, o cálculo que der lá, a pessoa não precisa ver o cálculo, ela só precisa ver aqui a mensagem para saber se ela está magra, se ela está normal, se ela está acima do peso. Então, se o IMC, olha, se o IMC for menor do que 18,5, abre chaves aqui para fechar esse comando, para abrir e fechar esse comando, alerte magreza, ou seja, vai ser exibido uma mensagem ali de que essa pessoa está magra. Vamos mudar aqui esse peso para dizer que a pessoa está magra. Aliás, antes disso, vamos fazer o seguinte, 150 quilos, o que acontece? Se eu vim aqui e atualizar, ó, não vai acontecer nada. Por quê? Porque o resultado dessa conta não foi menor do que 18,5. Portanto, eu não pedi para o programa fazer nada com um cálculo acima de 18, com resultado acima de 18,5. Então, o programa não vai fazer nada. O meu programa, ele só está rodando até esse valor, tá certo? Se ele tiver menor que 18,5, ele vai exibir alguma coisa. Se ele tiver acima disso, ele não vai exibir nada, porque eu não pedi, eu não programei para que ele fizesse isso. Então, por isso, quando eu atualizo aqui, ó, ele não vai fazer nada, porque esse cálculo aqui, como a gente vindo agora, ele dá 42, alguma coisa. Então, ele não vai aparecer nada. Agora, se eu venho aqui e coloco que essa pessoa de 1,87 tem, por exemplo, 40 quilos, o que vai acontecer? Eu dou aqui a atualizada e ele vai exibir magreza, porque com certeza esse cálculo deu abaixo de 18,5, tá certo? Então,
nós vamos agora continuar o nosso programa. Você entendeu aí o if. Depois do if, nós vamos colocar o else if. Else if é um comando que ele diz o seguinte: se não for esse, pode ser um outro. Então, se não for esse, pode ser esse. E aí a gente vai colocar um outro comando. Else if. Se o cálculo do IMC, ou seja, se não... Então, isso aqui, a leitura disso aqui é da seguinte forma. Se o IMC for menor que 18,5, alerte magreza. Se não, se IMC for menor que 25, alerte normal. Aí, vamos lá. Outro else if. Else if. E aí a mesma leitura. Essa mensagem de alerta, ela sempre tem que estar dentro de parênteses. Então, vamos lá. Se o IMC for menor... Se o IMC for menor que 18,5, alerte magreza. Se não, e for menor que 25, alerte normal. Se não, e for menor que 30, alerte sobrepeso. Muito bem. Else if. Então, ó, se o IMC for menor que 18,5, alerte magreza. Se não, se for menor que 25, alerte normal. Se não, aqui aí, minha gente. Se não, se for menor do que 30, alerte sobrepeso. Se não, se o IMC for menor do que 40, alerte obesidade. Obesidade. Else. Aí aqui não tem mais o if. Aqui vai ser só else. Else alert obesidade. É difícil, hein? Obesidade grave. Muito bem. Por que aqui não tem o else? Por que aqui não tem o if depois do else? Tem só o else. Porque essa é a nossa última opção. Tá certo? Você coloca o else if quando tem outras opções. Então ele vai ficar pulando de uma opção para outra opção até encontrar que ele se enquadra. Agora, quando você só tem... Se eu tivesse apenas duas opções, por exemplo, eu teria apenas o if, que é a primeira opção, e o else, que é a segunda opção, e aí ele ia entrar em um dos dois, porque são só duas. Então, o cálculo aqui ia dar um resultado, e ele ia entrar ou no primeiro if, ou ele ia entrar no último else, se tivesse apenas duas opções. Como eu tenho mais de 3 opções, o que acontece? Mais de 2 opções, eu tenho o else if. Por quê? Esse else if vai fazer ele andar sobre as opções, tá certo? Então, não é o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o terceiro, pode ser o quarto, ou pode ser o quinto. Então, aqui não tem mais o else if, porque essa é a última alternativa, tá certo? Depois dela não tem mais nada. Então, ela vai abranger todo o resto, tá certo? E aí, que é, no caso aqui, a obesidade grave, tá certo?
Esses números aqui, eu peguei eles na tabelinha da internet, depois você pode olhar, tá? Esse número aqui, ele é o seguinte, 18,5, esse número aqui, ele seria 24,9, esse aqui seria 29,9, esse aqui seria 39,9. Só que aí eu coloquei aqui 40, 30 e 25, por quê? Porque qual é o número, por exemplo, o IMC normal, ele está entre 18,5 e 24,9. E aí aqui eu coloquei 25. Por quê? Porque o número menor que 25 é 24,9. Então tá tudo certo. Aqui também é a mesma coisa e aqui também é a mesma coisa. O número menor que 30 é 29,9. O número menor que 40 é 39,9. Então ele se enquadra aí dentro dos valores oficiais para as medidas de IMC. Você pode olhar aí na internet depois. Então tá pronto aqui o nosso programa. Eu vou salvá-lo, tá certo? E eu vou dar aqui uma atualizada. E atualizada ele deu alerta aqui de magreza. Por quê? Porque a pessoa aqui tem 40 quilos e tem 1,87 de altura. Então essa pessoa é muito magra. Agora se eu coloco aqui, essa pessoa tem, por exemplo, 78 quilos. Vamos salvar. E atualizo. Ele vai dar o IMC normal, porque essa pessoa ela tem um peso normal aí dentro das medidas para a altura dela. Agora, se eu coloco aqui que essa pessoa tem 90 quilos, vamos ver o que dá. Dá o sobrepeso, ou seja, uma pessoa de 1,87, ela não pode ter 90 quilos. Se ela tiver 90 quilos, ela está um pouquinho acima do peso, né? Está no sobrepeso aí. Beleza, agora vamos imaginar que essa pessoa tenha 100 quilos. Eita, deu ruim aqui. Meu Deus do céu, apagou tudo. E agora? Como é que volta? Calma aí, galerinha. Calma aí, galerinha, que eu vou abrir o arquivo de novo. Espera aí. Vamos abrir esse documento aqui. Aí. Então vamos imaginar agora que essa pessoa tenha 100 quilos. E vamos aqui atualizar sobrepeso, né? Isso aí já deu. Vamos imaginar que essa pessoa tenha 110 quilos. O que foi que houve? $110, não deu nada. Tem alguma coisa errada aqui. Vamos ver o que está errado aqui nesses meus comandos. Normal, sobrepeso, ELSIF, IMC para menor que 40. Tá, o alert aqui tá errado. Tá faltando T. Então vamos colocar o T aqui. Ou seja, deixa eu voltar aqui e explicar um negócio para vocês. Vocês podem ver que ele reproduziu magreza. Ele reproduziu magreza aqui nesse cálculo. Ele reproduziu a normal. Ele reproduziu o sobrepeso, mas quando chegou aqui para reproduzir a obesidade, ele não reproduziu, não apareceu nada aqui. Por quê? Porque o comandozinho aqui, alert, estava errado. Estava faltando o T. Então, às vezes, isso vai acontecer. Você vai errar uma letra, você vai errar um ponto e vírgula, alguma coisa, e aí ele não vai aparecer nada. Você tem que voltar a rever o código linha por linha para saber o que estava errado. Então, deixa eu salvar ele aqui. Aí 110 quilos, 1,87, aí eu dou aqui, ó, atualizada, e ele já apresenta aqui a alerta de obesidade. A pessoa está obesa, 110 quilos, está muito obesa. Agora vamos imaginar que essa pessoa tenha 150 quilos. Aí ele vai e apresenta obesidade grave, porque essa pessoa está muito gorda, o IMC dela deu acima de 40. Quase morrendo. Então, esse é o nosso código,
né? Vamos dar uma revisadinha nele aqui mais uma vez para você entender e tirar algumas dúvidas que possam surgir. Então, criamos aqui a variável peso, demos o valor para a variável peso de 150, criamos a variável altura, demos um valor para ela de 1,87, criamos a variável IMC e demos o valor para IMC de peso dividido pela altura ao quadrado. E aí entra aqui nos nossos primeiras funções do programa, né? Primeira função do programa. Se o IMC for menor que 18,5, alerte magreza. Se não, se for menor que 25, alerte normal. Se não, se for menor que 30, alerte sobrepeso. Se não, se for menor que 40, alerte obesidade. Se não, nenhum desses, alerte obesidade grave. Beleza. Quais são as dúvidas que podem surgir aqui? Ah, cara, mas se for menor que 18,5, vai alertar magreza. Beleza. E se for menor que 25, vai alertar normal. Mas menor que 18 também não é menor que 25, não vai dar um conflito aqui, vai ficar, será que alerta magreza ou será que alerta normal? Vai dar conflito? Ou aqui do mesmo jeito, ó, 25 é menor que 40, em vez de falar obesidade, será que não vai falar normal ou sobrepeso? Não vai, porque o programa ele vai funcionar da seguinte forma. Nesse caso aqui, ó, 150 quilos, 1,87 metros de altura. Ele vai dar alerte para obesidade, porque esse cálculo aqui vai ser acima de 40. Então, ele vai dar, na verdade, ele vai dar um alerta aqui para obesidade grave, tá? Acima de 40. Então, tudo que estiver acima de 40 vai entrar aqui, ó, nesse else, tá? Tudo que estiver acima de 40 vai entrar aqui. Esse aqui é o último else. Então, ó, tudo que tiver entre 0 e 18 vai entrar somente aqui. Tudo que tiver entre 18,5 e 25 só vai entrar aqui. Tudo que tiver entre 25 e 30 só vai entrar aqui. Tudo que tiver entre 30 e 40 só vai entrar aqui. E tudo que tiver fora disso aqui, ou seja, de 0 a 40, tudo que tiver fora de 0 a 40 vai entrar aqui, nesse else aqui, que vai ser obesidade grave. Então, deu obesidade grave. Por quê? Porque está acima de 40. Aí ele vai descendo. Vamos imaginar que esse cálculo aqui está dando, sei lá, 45. Aí ele vai descendo, 44, ainda vai dar aqui, 43, aqui, 42, aqui, 41, 41, vai dar aqui também, 40, vai dar aqui também. Aí, 39,9, aí ele já não vai mais rodar aqui, ele já vai sair daqui, porque ele já não se enquadra mais aqui, aí ele já vai vir para cá. Aí aqui, mesma coisa, deu 39, 38, 35, 32, 30, 29,9. Ele vai sair daqui e vai começar a rodar aqui. E assim a mesma coisa vai acontecer nesse, a mesma coisa vai acontecer nesse. Beleza? Esse aí é o nosso programa de calculadora de MC. Agora, existe uma forma da gente deixar esse programa um pouco melhor, um pouco mais sofisticado, como se fosse uma atualização dele. Imagina que a gente fez esse programa, lançou a versão dele aí 1.0 e agora a gente quer melhorar ele para deixar a versão 2.0. Então a gente vai tirar aqui, ó, a variável peso, vamos tirar o valor da variável peso e vamos tirar o valor da variável altura daí, tá certo? E aí, em vez de colocar os valores aqui nós não vamos mais colocar os valores aí, nós vamos deixar a pessoa lá no programa diretamente colocar os valores. Então aqui nós vamos escrever o comando prompt, abrir e fechar aí os parênteses, colocar entre chaves e aí nós vamos colocar aqui, ó, digite seu peso. Muito bem. Esse comando ele vai fazer com que apareça uma caixa lá para a pessoa, prompt. Ele vai fazer com que apareça uma caixa para a pessoa inserir as informações, tá certo? E aí a gente coloca digite sua altura. Beleza. Então, a gente mudou a variável. A variável peso agora não tem mais um valor específico aqui colocado por nós. E a variável altura também não tem um valor específico colocado por nós.
Qual é o valor da variável peso? O valor da variável peso é o valor que a pessoa digitar aqui no programa na hora da execução. E o valor da variável altura é também o valor que a pessoa vai digitar aqui na hora da execução, porque esse comando aqui prompt, vai aparecer uma caixinha aqui exibindo essa mensagem que a gente colocou e dando espaço para a pessoa colocar lá a informação que ela quiser, tá certo? Então a gente salva aqui. Vamos aqui para o nosso programa agora 2.0. Quando eu atualizo, o que ele vai me dar? Ele vai me dar essa caixinha exibindo, digite o seu peso. Eu vou digitar aqui, ó, 40 quilos. Eu não tenho 40 quilos não, viu, gente? É só para a gente testar aqui cada um desses if e else if aqui. Digite sua altura. 1.90. Ok, magreza. Por quê? Porque é uma pessoa de 1,90 com 40 quilos, é uma pessoa magra. Então, olha o que ele diz, magreza, ou seja, o MC dessa pessoa está baixo, ela está muito magra, tem que melhorar. Fechamos o programa, agora vamos de novo. Eu não preciso mais ficar colocando valores aqui, vai ser tudo no programa agora. Atualizei. Digite o seu peso. Vamos colocar aqui que a pessoa tem 80 quilos. 1,90. Ok? Tá normal. Uma pessoa de 80 quilos com 1,90 de altura é uma pessoa que está ali no peso normal. O IMC dela está ali entre 18,5 e 24,9. Vamos mais uma vez. Vamos imaginar que a pessoa tenha 105 quilos. Então, ok. 1,90. Essa pessoa está um pouquinho acima do peso, ó, sobrepeso. A mesma pessoa com 1,90, 105 quilos, deu sobrepeso, porque o IMC dela deu ali entre 24,9 e 29,9. É uma pessoa que está um pouco acima do peso. Agora, vamos imaginar que essa pessoa está com 115 quilos. E ela tem 1,90. Essa pessoa está obesa, ou seja, o IMC dessa pessoa deu entre 29,9 e 39,9. Essa pessoa é uma pessoa que está aí na obesidade, segundo o cálculo de IMC. Esses números aqui, galera, é o número oficial, tá? Eu peguei na internet. É o número oficial de tabela de IMC. Então, não penso que tenha alguma informação torta aí. Vamos mais uma vez aqui para o último, obesidade grave. Vamos imaginar que essa pessoa tenha 170 quilos. Opa, sem ponto, dá ok. E ela tenha 1,90 de altura. Aí eu dou ok. Aí ele vai apresentar a obesidade grave. Porque essa pessoa está muito acima do peso. Está precisando fazer um regime aí urgentemente. Então, essa foi a nossa calculadora de IMC. Às vezes eu digito lento, erro aí na digitação, porque eu estou começando nesse negócio, ainda estou aprendendo a digitar rápido, digitar sem olhar para o teclado. Então, essas coisas acontecem, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e valeu! Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se você é um desenvolvedor experiente, tem alguma dica para me dar, fique à vontade. Pode falar aí nos comentários também. Eu farei mais vídeos a respeito desse assunto de programação partindo do zero. Então se inscreve aí para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço e até a próxima.